Ennio Morricone disse quando recebeu o prêmio de melhor trilha sonora nos Oscars que não existe uma grande trilha sonora sem um grande filme para inspirar ela. Eu diria que não existe um grande filme de western sem ter uma boa trilha de Ennio Morricone para inspirar o filme. Mixtape tá de volta e hoje a gente fala de western. Hoje a gente fala de Ennio Morricone. E aí pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. E hoje a gente vai falar de Ennio Morricone. Hoje a gente fala de música western. Música de faroeste, bang bang, sei lá, filme de cowboy, chame do que quiser. E o Mixtape é esse quadro maravilhoso que a gente traz esses comentáriozinhos sobre música, a gente traz esses pequenos, como é que eu posso dizer, detalhes das músicas pra gente poder discutir um pouquinho. Super classy. E dessa vez a gente vai falar de Ennio Morricone, esse cara maravilhoso, esse grande compositor, trompetista, maestro, tudo que acompanha o cenário musical. Esse cara que fez mais de 400 trilhas de filmes e televisão. Então o cara era uma lenda viva que partiu essa semana. Ennio Morricone morreu com 91 anos. E, velho, deixou um legado que é simplesmente inalcançável, simplesmente inapagável. E Ennio Morricone é um nome estranho. Você provavelmente está se perguntando quem é esse cabra. Mas, apesar disso, eu tenho certeza que você também conhece música dele. Por exemplo... E Ennio Morricone fez muita trilha sonora de muito filme famoso. Eu dou como exemplo Por um Punhado de Dólares, Cinema Paradiso, Os Oito Odiados e a mais famosa que você acabou de ouvir eu porcamente tocando, Três Homens em Conflito, The Good, The Bad and The Ugly. Quando eu digo que Ennio Morricone deixou a marca dele na música, no cinema, não é só uma marca, ele deixou um legado que vive até hoje. Se o cinema de western, de faroeste hoje, é o que é por causa dele. E claro, Ennio não fez só filmes de faroeste, como eu falei, ele inclusive fez o Cinema Paradiso, um grande filme, um filme muito famoso, e ele fez muitos outros, mas a real vocação dele, eu diria, tá nesse cinema de bang bang, nesse cinema de faroeste. E não é qualquer faroeste, porque existem vários tipos de faroeste, porque é um gênero muito antigo, mas ele fez a real diferença no spaghetti western. O que é isso? Existe uma diferença entre o faroeste e o faroeste italiano, um faroeste reinventado na Itália, e eu vou explicar. Faroeste é um dos gêneros de filme mais antigos que existe, ele tem tipo mais de 100 anos, e é aquele tipo de filme que é um conto nos desertos dos Estados Unidos que se passam no Far West, oeste distante, faroeste. E são filmes que tratam dos tempos de colonização, dão aquela romantizada, trazem um roteiro bonitinho de alguma aventura. Uma aventura num trem, uma aventura de um assalto naquelas cidades que ainda estavam se formando perto das fronteiras nesse longínquo oeste. Geralmente pra salvar alguém, pra salvar a cidade ou pra ganhar muitos dinheiros. É uma trama muito simples, mas que dava muito certo, que funcionava bem e que até hoje meio que existem várias coisas delas ainda nos filmes que são lançados de faroeste. Mas esse gênero western foi perdendo força, foi perdendo vigor ali nos anos 60, então ele foi meio que perdendo gás e foi acabando. Aí surge uma segunda onda do western que vem diretamente da Itália. Foi um recomeço, uma retomada, uma nova identidade visual para o cinema de faroeste.
porque não era só filmes de aventura, eram filmes que tinham agora uma linguagem própria, que tinha aqueles close-ups que a gente tanto conhece, e traz uma linguagem que traz o que estava acontecendo no cinema western dos Estados Unidos, que era trazer um pouco de comédia, e pega um pouco do que eles trazem da Itália, essa linguagem épica, transforma essa simples aventura de um cowboy num grande feito, numa prosopopeia, uma coisa quase... não sei explicar. É épica, uma linguagem que é muito única. Mas a virada de verdade acontece quando, em 1964, não um bom ano pro Brasil, Sergio Leone, um diretor de western diretamente da Itália, diretamente de Roma, começa a mudar esse cenário, começa a transformar esse cinema de western em um cinema épico e puxa junto quem? Ennio Morricone. Sergio Leone foi a janela de oportunidade de Ennio Morricone para se tornar quem ele se tornou. E ele passou por essa janela e ele simplesmente explodiu o cinema de faroeste. Ennio Morricone não foi o pioneiro em trazer aquele instrumental orquestra para dentro do filme de faroeste, esse que todo mundo conhece. Quando a gente pensa em faroeste, a gente pensa nisso, a gente pensa nessa música épica, a gente pensa nesse lugar quente, desértico, mas a gente pensa nessa música, essa música que é orquestral, cheia de instrumentos de corda, cheia de percussão, mas sempre bem orquestrada. Não foi ele que inventou isso, não foi Ennio Morricone que inventou a orquestra dentro do western. Esse feito é atribuído a um cara chamado John Ford. O que Ennio Morricone fez foi pegar esse instrumental orquestral e transformar numa coisa totalmente nova. Aí sim, feito de Ennio Morricone. Morricone foi inovador trazer ambiência para a música western. Ambiência, ele trouxe um ambiente para dentro da música. Não estava no filme, não estava na edição do filme, não estava na montagem do filme, estava na música. E ambiência, para quem não sabe, é a montagem dessa cena dentro da música. É você trazer um ambiente musicado. E no meio disso tudo, Morricone ainda colocou uma guitarra elétrica que representava esse novo Estados Unidos, essa reinvenção, a evolução estadunidense. Foi sacada atrás de sacada, que transformou a música do cinema faroeste para sempre. Eram apitos, chicotes, trilho de trem, o próprio trem, pessoas resmungando, estalados, cavalo correndo, tudo isso dentro de uma orquestra. Morricone transformava objetos em instrumentos, pessoas em instrumentos, animais em instrumentos musicais dentro daquela orquestra maluca guiada por uma guitarra. E por que ele fazia isso? Ele queria ser inovador, ele já pensava além do seu tempo? Não, foi por causa de falta de recursos. Naquela época, como eu falei, o western estava meio que caindo, e aí eles não tinham muito recurso para fazer os filmes. E aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer instrumentos e se virar sem a orquestra, sem o dinheiro para montar uma orquestra. Então meio que ele foi criando uma orquestra com instrumentos, com animais, com bala, com tiro, com a guitarra, e deu certo. E marcou esse cinema. A parada da música de Morricone era tão forte que os filmes de Sergio Leone acabam se adaptando para o filme. Não era como se o filme fosse criado e aí Morricone vai fazer a música. Muitas vezes Morricone fazia a música e Sergio Leone ia lá e montava o filme em cima dessa música. E o resultado dessas coincidências, dessas casualidades, foi criar uma identidade visual que perdura até hoje no cinema. As músicas de Morricone eram tão longas que os takes tinham que ser longos, o filme tinha que ser arrastado. Então a gente tem muito close-up, a gente tem muita imagem de estrada de trilho, dos vazios, e isso tudo acabou se adaptando para o filme por causa da música. Porque a música de Morricone meio que não encaixava no filme de Sergio Leone, mas aí eles faziam encaixar com esses takes longos. Morricone trouxe humor, frieza, realismo, epicidade para a música do filme western que até hoje perdura, que ficou marcado na arte
para sempre. Eu tenho certeza dessa frase e eu posso falar com muita confiança. Existe um cinema de faroeste antes e existe um cinema de faroeste depois de Ennio Morricone. Ennio morreu no último dia 6 de julho, aos 91 anos. E ele falava que as músicas dele eram filhas dele. Todas as 400 trilhas deles eram todas filhas dele. Então eu tenho certeza que Ennio deixou para trás muitos órfãos, muitas órfãs, que são as músicas incríveis, essas grandes composições, muito criativas, bem-humoradas e muito frias ao mesmo tempo, que, velho, mudaram o cinema. Ennio, a pessoa Ennio Morricone, morreu, mas a arte que ele criou fica aí pra sempre na história do cinema, uma cicatriz nesses filmes de western. Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou de verdade, dá um like e se inscreve. A gente tá quase chegando aos 1.500 inscritos, então ajuda a gente a chegar lá. A gente vai chegar, só depende de vocês. E eu quero que você comente aí embaixo qual o seu filme de western preferido, qual o seu filme de faroeste bang bang preferido. Comenta aí, bora trocar uma ideia. É isso, pessoas, aqui foi o Joe e esse é o Nerd Speak.